Olá, eu sou André Caldeira e esse é mais um episódio da nossa série Conversas com Propósito. A conversa de hoje foi com a Vicky Bloch. Confira o trecho a seguir. Você acha que nos conselhos, Vicky, existe um etarismo reverso? Explico. Se a gente olha a carreira executiva, a pessoa, o executivo, a executiva faz 50, 55 anos e em muitos casos tem dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. O oposto de pessoas mais jovens encontrarem uma barreira para entrar em conselhos, desde que com uma experiência, é claro, né, um certo repertório, mas o etarismo reverso no sentido de o conselho ainda ser um lugar muito fechado para a turma de mais cabelo branco. Você concorda com isso? Lembra daquele meu chefe Homero? Eu te falei, ele dizia assim, se você não for careca e barrigudo, você nunca vai ser presidente de empresa. Traduzindo o que o Homero me falou naquela época, eu acho que a gente ainda tem uma geração que está sentada em conselho que é mais refratária a ter... O jovem representa sempre um desafio de pensar, né? Uma dificuldade, às vezes, de entender o que ele fala, né? Vergonha de, às vezes, não saber o que... Né? Então, ele sentado naquele ambiente, às vezes, ele causa constrangimentos para essas pessoas, né? Menos preparadas. Eu acho que pessoas menos preparadas são pessoas que não se atualizaram, por exemplo. Né? Acho que tem gente fazendo um pouco de experiência. E você está falando de 55, não, estou falando de gente que convida pessoas, às vezes, de 40 para vir fazer parte, porque ela tem uma especialidade. Agora, dito isso, eu te diria o seguinte, o locus do conselho é um lugar onde você precisa, às vezes, trazer vivência, entendeu? Você tem que, eu brinco que você tem que ter rodado bolsinha na calçada por um tempo, porque tem algumas coisas da vida que você aprende, que você vai usar ali naquele colegiado. Né? É bom ter lá um cara que desafia essas coisas, mas, de verdade, assim, você precisa, às vezes, daquela experiência que está ali disponível, como asset para você, em situações de crise, por exemplo, ter uma ajuda de pensar, porque já viveu várias crises e coisa do tipo. Eu acho que também nós estamos vivendo um etarismo de verdade, porque os conselhos têm limite de idade, às vezes hoje, desnecessárias, entendeu? 70, 75, nossa, eu estou vendo gente de 80, lépida e saltitante, pronta para dar amor, entendeu? Super atualizada, e que a gente está criando problemas por causa dessa idade limite, né? No meu ponto de vista, aliás, eu nunca gostei de idade limite para nada. Eu acho que a gente tem que avaliar as pessoas. Aí sim é um processo individualizado, entendeu? Sabe você que avalia o indivíduo. Você falando sobre isso, eu me lembrei, tem um podcast maravilhoso, não sei se você conhece, chamado Wiser Than Me, que é apresentado pela Julia Louis-Dreyfus, a Elaine do Seinfeld. E ela entrevista mulheres com 70, 75, 80, e um dos episódios mais recentes que eu ouvi, ela entrevista a Isabel Allende, aquela autora que já vendeu 27 milhões de livros. A Casa dos Espíritos, por exemplo, é um clássico. Minha filha chama Clara, inspirada naquilo, né? Na obra da Isabel. E ela casada novamente, perdeu a filha e tal, e aí no final a Julia faz a pergunta para ela, e você transa com seu marido? Sim, mas para transar com ele, eu preciso comer uma balinha acho que é blueberry com maconha. Que daí os meus personagens dos livros vão embora e eu consigo estar concentrada. Eu achei tão bacana, porque é aquela coisa de o amor para dar e a juventude, que é da alma, né? Da alma. Só que Só que eu acho que a gente precisa dessa experiência com atualização, para não ficar aquela coisa reminiscente, né? Exatamente. O que me leva para um gancho da diversidade. Qual que é a tua visão sobre a realidade da diversidade
em posições de alta liderança e conselho, e aí vamos fazer uma expansão do conceito aqui. A gente pode estar falando de idade, a gente pode estar falando de gênero, de orientação sexual, de raça, de origem social, de geografia, para citar alguns exemplos. Qual que é a tua visão em relação a isso? Você acha que está melhorando, está amadurecendo esse tema? Então, André, eu acho que, assim, primeiro eu quero te dizer, assim, a vida inteira eu achei que ter o diverso junto é bom, né? Não, talvez se você me perguntasse atrás, mesmo na DBM, assim, universidade, não é que eu pensei ter diversidade, assim, era natural eu ter uma convivência com, por exemplo, estilos diferentes, jeitos de enxergar a vida diferente. No meu time tinha homens e mulheres, enfim, né? O que eu acho que... eu queria, assim, separar duas coisas. A primeira, eu acho que a gente está sendo mais inclusivo, que eu acho que é super importante. Super, né? Então, a inclusão, para mim, é uma coisa que eu valorizo muito. Mas, dito isso, eu tenho muita preocupação com o modismo. Porque essa história da diversidade está fazendo exclusão em algumas situações, entendeu? Em que sentido? Ou tem que ter no conselho X número de pessoas assim. E aí, o coitado que não é aquele X, pena para conseguir entrar num conselho. E às vezes aquele conselho não precisa daquilo. Não precisa significar assim, não é o momento, não é o perfil, não é o... né? Então, a minha dúvida é só que a gente começa a ficar exagerado para o outro lado, no sentido do incluir, excluindo, né? Eu acho que vocês, homens, vão sofrer muito com isso, bastante ainda. Não sofreram nem metade do que vocês vão sofrer ainda, né? Eu sou total a favor do diverso, né? Mas a gente saber identificar o que é aquela organização, aquela instituição está precisando naquele momento. O diverso para aquele momento. Não é o diverso pelo diverso. É o diverso para aquele, sei lá, aquele momento de transformação, ou para aquele momento de mercado, ou para aquele momento por exemplo, da empresa está indo mal e precisar fazer uma turnaround. Enfim, eu acho que a gente precisa voltar a olhar essas duas coisas. Você que é um headhunter sabe do que eu estou falando, né? Quer dizer, você, se não for numa empresa e a empresa disser, eu preciso de, sei lá, 5 mulheres no board, eu não tenho, você não vai perguntar antes, mas você precisa por quê? Qual é o objetivo de ter, né? Porque pode não ser.